Oremos. Pai, nessa manhã nós agradecemos o Teu nome, porque tem nos trazido até aqui, mais esse dia, mais esse final de semana, na verdade, o começo da semana na Tua presença, Senhor. Tem nos falado através dos cânticos, dos hinos, dos corais, e continuar sendo assim ao longo de todo esse domingo, através de cada ministério aqui que tem louvado o Teu nome, Pai. Capacita-nos para falar, mas também para ouvir a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus, que nós dependemos do Teu Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus nos levou num texto que vai servir de gancho para uma história bastante conhecida. Está lá em Atos, capítulo 15, a palavra do apóstolo Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém. E Atos 15, especificamente o versículo 16, 17, que diz, Atos 15, 16, 17, deve ser isso, em um parecer que foi um marco na história da igreja daí em diante. Que Tiago diz assim: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Aqui o apóstolo Tiago está citando uma profecia bem mais antiga, do profeta Amós. Lá em Amós, capítulo 9, versículo 11, 12, que está escrita essa profecia que o apóstolo Tiago cita, explica, interpreta, e dizendo que essa profecia já foi cumprida, como disse o profeta Amós. Esse foi o primeiro concílio de Jerusalém, na verdade. Mas sem entrar em grandes dados históricos, aqui o apóstolo, assim como a profecia de Amós, no capítulo 9, está falando sobre restauração do tabernáculo caído de Davi. Aí levamos a pergunta, a primeira pergunta da manhã que faço. Quem foi o primeiro reformador? Já que estamos no mês da reforma, ou lembrando os pontos da reforma, nós podemos pensar que foi Martinho Lutero, consequentemente os demais da sua época, quem sabe Wycliffe, quem sabe os pré-reformadores, John Hus. Sim, foram reformadores. Mas o primeiro reformador, segundo a palavra, foi o próprio Deus. Os reformadores que vieram ao longo da nossa história, nada fizeram além do que o próprio Deus já tinha dito. O grande e primeiro reformador, o próprio Senhor. Porque essa palavra aqui que Amós, o profeta Amós, indica no futuro, e o apóstolo Tiago, no grande primeiro concílio de Jerusalém, nos esclarece, de acordo com o pedido e uma consulta do apóstolo Paulo à época, está sendo dito as palavras do próprio Deus através dos profetas. O próprio Deus falando que voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levantando das suas ruínas, restaurar. Restaurar, levantar da ruína, reedificar, é reformar. E reformar dá trabalho, não é verdade? Reformar, restaurar algo na ruína dá mais trabalho ainda. E se está na ruína, caído, é porque algo aconteceu. Algo de ruim aconteceu. A necessidade do próprio Deus falar, eu serei o grande e primeiro reformador da história. Isso foi cumprido, de acordo com a palavra do apóstolo Tiago. Um grande reformador. E reformar dá trabalho. Quem já passou por reformas em casa, apartamento, sabe muito bem o que é isso. Porque para reformar, você tem às vezes que quebrar uma parede para levantar outra, quebrar o banheiro, a cozinha, que dá um trabalho, mudar a hidráulica, a elétrica, isso dá um trabalho. Quem sofre de rinite, sinusite, qualquer ite da vida, piorou.
Tem que, às vezes, alugar, morar em outro local, até mudar de endereço para voltar. Mas toda restauração dá trabalho. Mas o próprio Senhor falou, eu vou ser restaurador. Isso é incômodo. Mas por que Deus, nessa palavra, ele disse que queria restaurar uma época específica, o tabernáculo caído de Davi? Bom, tabernáculo todos sabem que significa, simboliza a presença do Senhor. E por que exatamente o tabernáculo de Davi? Porque o tabernáculo de Davi foi uma época áurea da história do povo de Deus. Foi o grande período de ouro da história. Foi tão importante, tão impactante, tão forte, que temos influência até hoje desse período. E foi justamente o período que Deus se agradou e falou, não é o período do grande e rico Salomão. É o período do simples tabernáculo de Davi. Não pensem vocês que o tabernáculo de Davi era uma coisa suntuosa, mas esse é um assunto para outro momento. Mas o que havia naquela simplicidade do tabernáculo de Davi era a presença do Senhor em um período tão áureo, tão grande, tão de ouro, que dali saíram os salmos que nós temos até hoje. Daí saíram os grandes ensinamentos e toda a organização e unificação do povo de Deus, a unidade do povo de Deus, a unificação do culto, a centralidade do culto em torno de Deus e da sua palavra. E a confecção e toda a organização dos serviços levíticos e da música, e, enfim, as grandes composições e grandes textos bíblicos, como citei os Salmos. Mas, então, qual é a coisa mais importante da vida cristã? Segundo essa palavra do próprio Deus. Qual o propósito de uma restauração? Qual o propósito de uma reforma? Deixar a casa bonita? Colocar mais um cômodo? Um puxadinho? O pessoal faz puxadinho, né? Depois ele vai reerguendo coisas e a casa cai depois. O propósito da restauração não é criar uns puxadinhos, uma invencionice aqui, mais uma outra coisa aqui. Segundo Deus, o propósito da restauração é trazer algo que há de mais importante como consequência da reforma. Não é reforma pela reforma em si. Reforma pela reforma tem que ter uma utilidade final, um propósito último, que é essa é a segunda pergunta. Qual o propósito da reforma? Por que Deus fala, vou reedificar o tabernáculo de Davi? Não por causa de Davi, mas porque aconteceu ali na época o quê? A presença de Deus. Reforma é trazer de volta a presença de Deus. É isso que importa. É o que há de mais importante como consequência a última de uma reforma. Por que estava em ruínas? Porque faltava a presença de Deus. Por mais que tivesse coisas acontecendo à época. Então, irmãos, uma pregação, uma palavra, um sermão sem a presença de Deus é só um discurso. O encontro aqui dominical sem a presença de Deus é apenas uma reunião. E reuniões há de montes por aí. Eu sou uma pessoa meio avessa a reuniões, sem propósito. Cantar, tocar, fazer parte do ministério sem ter a consciência do que significa isso, sem a presença de Deus, é algo que qualquer pessoa do mundo faz. Diaconia, ministérios em geral, sociedade, sem a presença de Deus, é só aquilo lá, só a casca. A aparência de algo. Então Deus, quando quer reformar, Ele quer trazer de volta o que é de mais importante, a sua presença. Mas vamos relembrar então o que Davi fez, para entendermos onde queremos chegar. Então há 3 possibilidades, vou trazer aqui 3 possibilidades. Davi, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 9, esse é o segundo texto que a gente vai ligar ao texto principal. Davi fez uma pergunta que todos nós deveríamos fazer e refazer e repensar sempre. O que estamos fazendo aqui? Para que tudo isso? Às vezes a gente perde tempo em certas coisas e detalhes, a gente tem que voltar a perguntar, para que tudo isso? Porque o tabernáculo de Davi na época não era algo grandioso.
mas é algo que na sua simplicidade tinha o de mais importante, a presença de Deus. E Davi, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 9, diz assim: temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Ou seja, em outras palavras, como virá a mim ou ao povo, a Jerusalém, que era o centro, a presença do Senhor? Então, há 3 maneiras disso acontecer, que eu vou destacar hoje pela manhã. 3 maneiras de trazer a presença do Senhor. Como virá a minha presença do Senhor, a arca do Senhor? Aí nós, como igreja, podemos responder de 3 formas. Primeira forma, fazer do modo errado. Fazendo do modo errado. Ao fazer do modo errado, o que significa isso? Em outras palavras, desprezando a presença de Deus. Então, fazer do modo errado, em primeiro lugar, é desprezar a presença de Deus. Podemos incorrer nesse grave pecado de tudo que fazemos, simplesmente fazemos, por nós mesmos, desprezando a presença de Deus. Isso é muito fácil, porque a nossa capacidade, nosso costume, nosso hábito de anos e anos, somos propensos a isso. Por isso essa pergunta de Deus, de Davi a Deus: como virá a mim a presença do Senhor, a arca do Senhor? Bom, em primeiro lugar, podemos fazer do modo errado. Lembrando aqui o modo errado. Tudo que eu estou falando está lá em 2 Samuel. Não dá para ler o texto, que é muito longo. Mas 2 Samuel, capítulo 6 em diante, tem toda a história que eu vou resumir aqui para nos manter no texto inicial. Enfim, desprezar a presença de Deus. Se lembrarmos, o profeta Eli e seus filhos desprezaram a presença de Deus, porque ali tinha a arca. Eles estavam acostumados a fazer aquilo lá. A arca estava na presença deles o tempo todo. Os filhos de Arão também, com fogo estranho, fizeram isso. De repente, eles estavam tão acostumados com a presença da arca e os serviços cotidianos sacerdotais, que era um móvel para eles apenas. E se acostumaram com aquilo, desprezaram. E sabemos que pela história eles morreram. Saul, idem. A ponto que a arca foi levada para a guerra e o povo de Deus perdeu a guerra para os filisteus. E a arca foi roubada. E sabemos tudo o que aconteceu. O rei Saul, com toda a sua beleza, a sua altura, sua escolha pelo povo, desprezou. No reinado de Saul, 40 anos de reinado de Saul, a palavra fala que Saul não fez caso de trazer a arca de volta, a presença de Deus. Vejam só, o rei Saul, na época, 40 anos reinando, não passou pela cabeça dele, esses 40 anos não são 40 dias, de trazer a arca do Senhor de volta. Será por quê? Medo? Descaso? Não fez questão. Desprezar a presença do Senhor é desprezar a sua palavra. Pode ser também como o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto, uma igreja cheia de pompa, circunstância, de dons, mas desprezava o Senhor através da ceia. Tanto que o apóstolo Paulo fez o quê? Deu uma chicotada neles, falando sobre o desprezo à ceia do Senhor que eles não estavam fazendo na época. Então veja que não é só o povo antigo, lá de Israel, Saul, e alguns sacerdotes relapsos, mas o próprio apóstolo Paulo teve que lembrar a igreja de Corinto. Então a tendência do homem é fazer do primeiro lugar o modo errado. Bom, a presença do Senhor vai estar aqui de qualquer jeito, eu vou fazer e simplesmente acabou. Então, desprezar a presença do Senhor. Nós podemos desprezar a presença do Senhor quando a gente coloca o homem na frente. Meu dom, meu talento, o meu ministério, letra maiúscula, né? Meu ministério. Como se não fosse o Senhor que deu a nós, cada um de nós. Desprezar o Senhor em tudo que fazemos, o que somos. Isso é muito fácil. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, 2 Coríntios 2, 17, olha só o que o apóstolo Paulo fala. Porque não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade ou com verdade. Como de Deus e na presença de Deus. Falsificar a palavra, distorcer a verdade, não é simplesmente falsificar a palavra, distorcer a verdade.
É não fazer caso que Deus é o Senhor da palavra, é desprezar a presença de Deus, falar de Deus. Já não é uma coisa terrível alguém soltar uma mentira sobre você mesmo? Sobre cada um de nós? A tal da fake news, né? Mas, em outras palavras, maledicência, calúnia e outros nomes mais é, técnicos às vezes. Alguém fala, disseminar uma mentira sobre você, aí você chega no local, está todo mundo torcendo o olho, o nariz, a boca para você, porque alguém falou alguma coisa na sua frente. Um arauto do maligno. Quando esses falsificadores da palavra já existiam na época do apóstolo Paulo, olha só, hein? Hoje, bem mais. Eles estão simplesmente falsificando a palavra. Eles estão falando mal do próprio Deus da palavra. Falando inverdades, mentiras, distorcendo o caráter de Deus. Isso é muito sério. Se nós cantamos coisas alheias ao Senhor, estamos fazendo o mesmo com o canto. Se nós fazemos os nossos ministérios, serviços na nossa vida cotidiana desta mesma forma, não estamos falando só de nós, estamos falando do Deus que nos alcançou, nos escolheu. Então a primeira coisa é tentar trazer a presença de Deus do modo errado. Segunda maneira mais intrigante. Fazer o certo de modo errado. Como se faz o certo do modo errado? É interessante, né? Como se faz o certo do modo errado? É possível? É possível. Fazer as coisas certas, mas da maneira errada. A exemplo da história aqui de Davi, como o gancho do tabernáculo caído de Davi, que Deus é o primeiro restaurador, o que Davi fez? O texto lá de 2 Samuel discorre, 2 Samuel 6 começa a discorrer. Davi fez exatamente isso. Ele foi um exemplo de fazer a coisa certa do modo errado. Em outras palavras, como fazemos isso? Através da irreverência. Irreverência diante de Deus. Agora não é só desprezar a presença de Deus, que esse é o modo errado. Isso o mundo faz. Despreza as coisas criadas por Deus, a palavra de Deus. Despreza. Nós podemos correr esse risco, mas o mundo despreza. Em segundo lugar, é um risco maior ainda para nós, porque assim como Davi, nós podemos fazer ou tentar fazer o certo do modo errado. Como? Por irreverência na presença de Deus. Deus está até presente agora. Só que nós somos irreverentes. Como que Davi foi irreverente? Ele tentou trazer a arca à presença do Senhor. 60 anos se passaram, vejam bem. 40 anos do reinado de Saul, que Saul não fez caso por algum motivo. Então o reinado de Saul de 40 anos ficou sem a presença do Senhor simbolizada pela arca. Somente 20 anos do reinado ali de Davi, que Davi, depois de muitas guerras, de muita instabilidade no reino, trazendo a estabilidade, Davi fala, agora chegou a hora de organizar o culto ao Senhor em Jerusalém, para que sirva de exemplo a todas as nações, inclusive. Quem é o Senhor? Só que Davi tenta fazer isso algo certo, trazer o centro do culto, restaurar o culto, reformar o culto. Então não é só a reforma pela reforma, entendem? Não é somente a reforma, vamos reformar. Não vamos contratar um engenheiro, não, que isso aí dá trabalho e custa dinheiro. Nem arquiteto. Vamos chamar o auxiliar do ajudante de obras, que fez um curso à distância. De repente ele coloca uns bloquinhos aqui, em uns arames e a coisa dá jeito. Então a gente muitas vezes quer fazer a reforma assim, né? E a casa cai. Vou fazer uma famosa gambiarra. Gambiarra, o pessoal da elétrica entende bem o que é, né? Mas essa gambiarra não funciona.
E é o que Davi tentou fazer, a gambiarra. 60 anos depois, fazer o certo do modo errado. O que Davi fez? Davi consultou quem? O texto bíblico fala que Davi consultou os capitães dos seus exércitos. Claro, era coisa que se fazia na época. Os capitães, os generais eram importantes. E os príncipes das tribos. Mas não a palavra. Entende? Davi tinha que consultar o seu conselho da época, os capitães, os príncipes? Sim. Só que ele não consultou a palavra. Aí o que Davi fez com essa consulta? Lógico que temos que consultar. O Provérbios fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Só que há o conselho dos ímpios também, não é verdade? Que o Salmo fala. Então, Davi, consultando os capitães e os príncipes, e não a palavra, o que aconteceu? Ele coloca a arca do Senhor no carro de boi, que a palavra não fala isso. Era o costume dos povos, colocar num carro bonito de boi e tal, e caminhar. Teve uma pressa, né? Uma convocação muito apressada. E devido a essa reverência, o carro de boi tropeça ali, vai cair a arca, e preocupado com que a arca caísse, olha só, uma preocupação correta. A arca realmente não poderia cair. Então, um dos levitas vai lá e segura para não cair, uma atitude até correta e morre. Olha só, todo mundo tentando fazer o certo. Tentando fazer o certo, não deixar cair a arca. Remendar outro remendo, né? Não deixar cair a arca. Davi tentando fazer o certo, trazer a arca de volta à presença do Senhor, restaurar o culto, mas tudo da maneira errada. Incorremos nesse erro. Deus chama isso de irreverência. Irreverência, então, é tratar o santo como profano. Menosprezar o que é dedicado ao Senhor. Tudo que é santo e tornado profano, o que é santo? Não é aquela aquela áurea, né, de um anjo flutuando aqui pela igreja, um homem de branco voando por aqui, não. É algo dedicado exclusivamente ao Senhor. E profanar o que foi santificado do Senhor é você tornar isso de volta ao meio comum. Por isso que nós celebramos a ceia, o pão, o vinho, algo que foi santificado ali por Cristo, e oramos para isto. Tirou do meio comum e foi santificado. Antigamente, os primogênitos eram assim, os animais eram assim, as coisas eram consagradas ao Senhor. Então, corremos esse risco de irreverência. Irreverência, tudo que foi dedicado ao Senhor pode ser profanado. Em primeiro lugar, Cristo foi assim, e consequentemente nós, como igreja, como pessoas individualmente, nossos ministérios, nosso serviço foi dedicado ao Senhor e foi dado pelo Senhor. Por isso que o Senhor, o próprio Jesus, nas parábola dos talentos e outras demais parábolas, você vê que o próprio Cristo condena aquele que recebeu talentos, não multiplicou, enterrou e não fez nada. Ele é réu do juízo de Deus. Porque você está profanando, você está usando o que Deus te deu para outra finalidade. Até para você mesmo, para nós mesmos. Isso é profanar, isso chama-se irreverência. É tentar buscar a presença de Deus pelos próprios meios. Então, fazer algo certo mas do modo errado. Tomar o nome de Deus em vão. Isso aí é o motivo de outra pregação. Terceiro mandamento. Tomar o nome de Deus em vão, o que mais acontece por aí afora? Trazer negócios do mundo para a igreja. Você vê que Cristo derrubou lá os mercadores do templo, os vendedores do templo, e todo aquele comércio que existia. Então, se você não tem um cabritinho para oferecer lá na oferta, eu vendo para você, né, por um preço, às vezes, abusivo, mas eu vendo para você em cima da hora, porque o camarada, ao invés de trazer a sua oferta lá, preparada de casa, a farinha, se fosse mais pobre, as pombas, se tivesse mais condição, as ovelhas ou novilhos, se fosse mais condição ainda, se ele guardasse esses animais e observasse durante as semanas, os meses, preparasse a sua oferta e trouxesse, era uma coisa. Mas como ele era relapso e não fazia nenhuma dessa preparação, ele chegava com a cara de pau em cima da hora do templo, na porta do templo, e eu não trouxe nada para o Senhor, passei meses e meses cuidando da minha vida, não preparei nada, então aqui em cima da hora, já que tem um mercador ali na esquina, eu vou comprar. Então, errado estavam os mercadores
Errado estava quem fazia essa compra. É assim que a gente é, despreparado. Despreparado para exercer os ministérios. Pensamos que é brincadeira. Temos que lembrar que muitos morreram, ao longo dessas várias histórias do Antigo Testamento, muitos morreram pela irreverência. Ah, mas foi coisa do Antigo Testamento. Ananias e Safira morreram por irreverência no Novo Testamento. Se não for morte física, é morte de alguma forma. E é réu do juízo. Como o próprio Jesus fala em várias parábolas. Então, irreverência é nós tentarmos fazer algo correto, certo, trazermos a reforma, mas segundo nós mesmos, de maneira irreverente. Davi consultou o seu conselho e não a palavra. É bom consultar o conselho, claro, mas o conselho tem que estar debaixo da palavra. Deste modo, vamos para o terceiro ponto, que é o quê? Fazer o certo do modo certo. É meio óbvio, né? Essa conclusão é bem óbvia. Só que na prática, não. Porque a nossa tendência é fazer o certo do modo errado, a nossa reforma. Ou fazer o modo errado totalmente errado, conforme o mundo faz. Em terceiro ponto, é fazer o certo do modo certo. E qual é o certo do modo certo? É exatamente o motivo da grande reforma protestante e da grande reforma ao longo da história bíblica. Segundo a palavra. Não existe reforma sem a palavra, porque a palavra é o fato de nós conhecermos a Deus. O conhecimento de Deus é através da sua palavra. Deus não vai vir puxar o seu pé de madrugada e aparecer um anjo ali, né, de 2, 3 metros de altura, bonitão, com as vestes brancas. Deus já deu sua palavra. Se aconteceu isso, é porque você comeu muita pizza de noite e dormiu de barriga cheia. Temos a palavra, que explica o certo do modo certo. E toda reforma nos leva de volta a quê? A palavra. Mas por que a palavra? A palavra pela palavra, simplesmente, a letra da palavra? Porque aí um estudioso seria capaz de conhecer a Deus somente pela simples leitura técnica de um texto. Não, mas é porque é na palavra, o que está por detrás da palavra, o próprio Deus. O verbo que se manifestou, o verbo que se fez carne. Logos. Não era qualquer verbo. Davi entende que o modo certo é consultar na palavra. E lá na frente, ainda no texto de 2 Samuel capítulo 6, lá adiante, Davi frustrado, depois dessa pergunta, como trarei a presença do Senhor ao nosso meio? Depois de 60 anos sem ela. Como que eu vou restaurar o culto? Como reformar? Aí que começa o grande período histórico de Israel, que nos influencia até hoje, que o próprio Deus fala a Amós que ia restaurar esse templo. Davi viu que a arca abençoa a casa de Obed-Edom, que ficou lá 3 meses, e traz e consulta a palavra, que diz, olha, a arca, a presença de Deus tem que ser levada pelos levitas. Os levitas colocam lá a vara nas argolas da arca e traz. Somente os levitas separados. E o povo vai atrás. Então, Davi organiza um grande cortejo com seus capitães, sacerdotes, grandes festas, e traz a arca de volta conforme a instrução da palavra. E só que Davi faz uma coisa interessante. O texto bíblico fala que Davi, mesmo entendendo a palavra e fazendo isso conforme a palavra, carregando reverentemente a arca do Senhor, nos primeiros 6 passos, o texto fala que Davi para o cortejo, alegre, né? Eles estavam todo mundo alegre, feliz, que Deus promoveu essa reforma. Mas nos primeiros 6 passos, Davi para e faz todo mundo se ajoelhar, orar, clamar, e os sacerdotes matam lá os bezerros, os novilhos. Por que Davi faz isso? Para ter certeza que Deus estava aprovando. Olha, Senhor, nós estamos começando aqui a obra segundo a tua vontade. É isso mesmo? Aí eles pararam, nos 6 primeiros passos,
Vamos oferecer sacrifício ao Senhor. Todo mundo se arrependa agora dos pecados. Aí eles fazem uma grande oração de arrependimento, para ver se Deus ia aprovar, para que ninguém mais morresse pelo caminho, inclusive. E assim Davi faz. Se humilha diante de Deus. Então, consultar a palavra nos leva à humilhação. E humilhar o que Davi estava fazendo, olha, embora eu seja rei, não significa nada, porque o Rei dos Reis é o Senhor Deus. Embora eu tenha um ministério levítico Y, Z, X, embora seja isso, seja aquilo, isso não significa nada. Então Davi traz a presença do Senhor, se humilha, se ajoelha, entende tudo isso. E assim eles seguem. E Davi não estava nem com roupa real, estava com uma estola sacerdotal. Davi não estava no meio do povo identificado como, né, o rei ali, ó, aquele camarada com aquela roupa bonita de rei, com uma coroa. Davi estava com uma simples estola sacerdotal, estava com um roupão. E trocando miúdos, estava com um roupão lá de linho dos sacerdotes. Bem que linho é um roupão chique, né? Mas uma roupa muito mais simples, no meio do povo. Dizendo que ele queria ser aceito na sua simplicidade, diante de Deus. Então, tudo que há no reino de Deus, na vida da igreja, é regido então pela palavra, e não por ótimas ideias. Então, fazer o certo do modo certo é assim. Conhecendo a Deus através da sua palavra e se humilhando, colocando nossa vida, ministério, chamado diante de Deus. Não sendo irreverente, e não por ótimas ideias. Porque de ótimas ideias, está cheio, certos lugares aí estão cheios, né, de ótimas ideias. Começar do cemitério. Ótimas ideias a gente tem. O que eu já ouvi de ótimas ideias ao longo dessa vida ministerial, com certeza os líderes aqui também. Na reunião de conselho, a gente às vezes lê uma lista de ótimas ideias, né? Ideia, todo mundo pode ter ideia. O homem foi feito para isso. Mas o reino de Deus cresce por submissão à palavra, não só de ideias. Porque ideia, eu posso ouvir de 10 pessoas 10 ideias diferentes. E algumas são até sensatas. Pode ser fazer a coisa certa do modo errado. Mas nós temos que buscar fazer a coisa certa do modo certo. Então, perorando, ou seja, concluindo, nós temos que a verdadeira reforma começa o quê? Pelo conhecimento de Deus. Isso é possível através da sua palavra. Aí retomamos o texto de Atos, que é a citação do profeta Amós, que o apóstolo Tiago então reporta, esclarece, dizendo que a partir da vinda, morte e ressurreição de Cristo, isso já se deu. Então, relendo Atos 15, 16, 17, para enveloparmos o nosso final, que diz, cumpridas essas coisas, ou seja, Cristo, que veio até nós. Voltarei e reedificarei, reformarei o tabernáculo, a presença do Senhor, o tabernáculo de Davi. Levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei. Porque para quê? Aqui vem a nossa conclusão. Para que tudo isso? Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Qual o propósito de uma reforma? Trazer a presença do Senhor. Para quê? Uma pergunta atrás de outra, né? Qual o propósito da reforma? Trazer a presença do Senhor, reverentemente. Mas e aí? Qual a implicação disso? O apóstolo Tiago fala, para que os demais homens e todos os gentios, todos os povos, busquem ao Senhor. Enoque, na antiguidade, foi conhecido por isso, o homem que andou com Deus, buscou o Senhor. Você vê que os grandes homens da história bíblica foram conhecidos não pelas suas capacidades, mas pelos homens que buscaram e temeram ao Senhor. Os nossos ministérios, aí uma outra pergunta que eu deixo aqui para nós refletirmos. Os nossos ministérios, nosso chamamento, não importa que ministério seja, qualquer tipo de ministério, todos eles têm a sua importância. Como fala o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12.
A restauração tem um propósito da presença do Senhor. Essa presença do Senhor inevitavelmente traz uma consequência final, que é para que todos busquem o próprio Senhor. E a pergunta que eu deixo para a igreja, para mim mesmo, é: os nossos ministérios estão levando a igreja aqui unida? Está levando qualquer pessoa que nos assista nesse momento, em momentos vindouros? Nossos ministérios levam os homens a buscar o Senhor? Leva nós mesmos a buscar o Senhor? Ou os nossos serviços, ao invés de aproximar do Senhor, afasta? Essa é uma pergunta séria, porque é o propósito do nosso ministério. Porque chega uma pessoa no ministério: eu quero participar do ministério X. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Qual o motivo? Porque eu acho bonito. Não, acho bonito. Tem tanta coisa bonita que a gente acha bonita, né? Na vida. O ministério nosso é para aproximar de Deus ou para afastar? E muitos ministérios, infelizmente, têm afastado o homem e a igreja de Deus, do próprio Deus, através de brigas, facções, de maledicências. Tudo prova da arrogância, da soberba do homem, que cada um quer o seu pedacinho, o seu lugarzinho ao sol. A propósito da reforma é levar a Deus, e levando a Deus, o próprio Deus tem que atrair os demais homens à sua presença. Quando nós fomos chamados para esse mundo em vida, aqui no século XXI, é para isso. Como muitos homens de Deus passaram aqui na vida já dessa igreja no século passado. E isso cabe a nós hoje. Os ministérios que nos aproximam de Deus ou afastam a nós mesmos de Deus. Eu já vi pessoas que foram afastadas do Senhor a partir de um certo momento. Começaram a exercer irreverentemente, com irreverência, o serviço. Morreram espiritualmente. Mas toda a pregação, todo o canto, todo o ministério das sociedades e os demais servem para levar os homens a buscar ao Senhor. Se não for isto, não terá razão de ser o seu ministério, o meu. Podemos estar enganados, ou enganando a nós mesmos, tentando fazer o certo do modo errado. Pense e repense sobre isso a cada dia. O que eu estou fazendo aqui? Para que tudo isso? Para que tais desgastes? Para que tais movimentos? Como falamos de missões hoje, eu tenho um grande apreço por missão, porque meu pai foi missionário há 25 anos. E deixou algumas igrejas edificadas, construídas em outro país. As missões servem exatamente para isso. É o maior exemplo para que serve a missão. Levar os demais povos a buscar ao Senhor, através da disseminação da palavra. A música também tem essa função, os ministérios diaconais também têm essa função, e todos eles. Nossa função não é ficar fazendo encontros. O primeiro encontro é encontro com o Senhor. O resto é fazer com que os demais homens também encontrem ao Senhor. Vamos orar. Deus, graças te damos porque a tua palavra é muito maior do que nós. Os nossos ouvidos são muito limitados para entender a tua vontade e a tua voz, Pai. Que começar de mim a começar de cada um de nós, Pai. Possamos entender qual o propósito do chamamento do Senhor, da escolha. Queremos fazer segundo a tua palavra. E tudo que for reforma, que tenha que ser mexido, seja mexido pelo Senhor. Tirado pelo Senhor, reformado pelo Senhor. E que nós apenas tenhamos uma posição de humildade, humilhação, submissão, Pai. Porque hoje estamos aqui, segundo a tua vontade. O futuro, podemos ter outras pessoas, Senhor, fazendo a tua vontade. E perdoa as nossas falhas, Senhor, nossas limitações e pecados. Mas, mais do que isso, mais do que perdoar, restaura-nos em Ti, e que essa igreja cresça mais e mais, reformada pela Tua presença em primeiro lugar, e a Tua palavra viva e eficaz.
Queremos ver isso cada vez mais. Já temos visto isso, Senhor, mas precisamos de mais e mais, segundo o teu poder, que é muito maior do que nós. Em nome de Cristo Jesus, Cristo, o grande Senhor, a palavra e o grande reformador. Em nome de Cristo, nos humilhamos, oramos e dependemos. Amém.